Hoje eu quero falar com vocês sobre esperar no Senhor. Porque muitas vezes a gente diz que está esperando no Senhor, mas quando a bênção demora a chegar, a gente começa o quê? A ficar desesperado, porque a bênção não chega. Mas a Bíblia tem respaldo para quem espera no Senhor. O livro de Isaías 40 e o versículo 28 nos diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então, esperar no Senhor é ter confiança que vai acontecer. O salmista, no Salmo 40, ele esperou no Senhor. Ele diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Muitas vezes a gente quer esperar gritando, quer esperar falando, mas a gente muitas vezes tem que esperar calado, sem abrir a boca, que é o mais difícil, é a gente confiar no Senhor, esperar nele e ficar calado. Porque aí muitas vezes a gente entrega algo nas mãos do Senhor e depois a gente quer este algo de volta para nós. A gente não consegue esperar, a gente não consegue ter paciência. Por quê? Porque a paciência, ela traz o quê? Tribulação. Mas quando a gente vai esperando, ela começa a trazer o quê? Esperança. Porque se a gente espera só nas coisas que a gente vê, a gente será o mais miserável de todos os homens. Mas se a gente esperar no Senhor, mesmo que a gente não esteja vendo, mas a gente crê que Ele vai agir na nossa vida, Deus ele vai agir por nós. Deus ele vai chegar no tempo dele. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Muitas vezes a gente está sem força, está desanimado, está triste, está abatido. Mas se a gente espera no Senhor, a gente é renovado a cada dia. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã em nossa vida. E é por causa da misericórdia de Deus que a gente estamos de pé, que a gente estamos firmes na presença do Senhor. E diz que subirão com asa como águia. Porque a águia, ela voa alto. A águia é uma ave que mais tem estabilidade para voar o mais alto possível. Ela tem a visão muito além do que a gente imagina. E nós devemos ter uma visão de águia. Nós devemos ser renovados a cada dia como a águia em nossas vidas. Correrão e não se cansarão. A gente tem que correr para o nosso alvo, que é Jesus, que é Cristo. E nós não vamos nos cansar diante da luta, diante da dificuldade, porque Jesus, ele está no controle de tudo. Jesus, ele está agindo na nossa vida. Ele está trabalhando por nós. Mas muitas vezes esperar no Senhor não é fácil. O próprio salmista Davi, ele teve que esperar no Senhor. Porque ele disse no Salmo 40 que ele esperou com paciência. Que lá no livro de 1 Samuel, o sacerdote Samuel, ele foi até a casa de Jessé, o pai de Davi, para ungir rei, ao qual o Senhor ordenou. E o rei que foi ungido foi Davi. Mas a Bíblia diz que Davi, ele teve que esperar o tempo determinado para ele assumir o trono como rei. Ele não foi ungido hoje e amanhã ele já foi ser rei, não. Não foi assim que as coisas aconteceram. Até porque, na época, existia um rei no trono. E quem era o rei? Saul. Saul, ele foi um rei que Deus o rejeitou. E por Deus o rejeitar, a Bíblia diz que Deus ordenou Samuel ir até a casa de Jessé, porque lá tinha um jovem que seria o rei de Israel. Mas Samuel não sabia qual dos filhos de Jessé seria o rei. Até porque quando ele chegou na casa de Jessé, ele disse que iria oferecer sacrifício ao Senhor. E Jessé pegou todos os seus filhos, menos Davi, e colocou à mesa para oferecer o sacrifício. Samuel olhou para aquele jovem e disse assim: certamente um desses jovens aqui é o rei. E o que é que a Bíblia diz? Diz para Samuel: diz, olha Samuel, tu tá olhando a aparência, mas eu vejo o coração. E não é um desses jovens que será o rei, não. O pai de Davi passou todos os seus irmãos e a Bíblia diz que Samuel disse assim: ainda tem algum jovem? Ele disse: tem um que está lá no campo, cuidando das ovelhas, é o menor, o mais novo. Disse o quê? Traz ele. Porque enquanto ele não chegar, a gente não vai sentar à mesa para oferecer o sacrifício. E quando Davi ele chegou ali diante da mesa, a Bíblia diz que Samuel, ele ungiu como rei. E a partir daí, começou a trajetória de Davi
caminhando para chegar ao reinado a qual o Senhor prometeu. Mesmo diante de todas as lutas, diante de todas as dificuldades, ele fez o quê? Esperou no Senhor. Ele não desistiu. Ele não recebeu a unção de rei e já foi lá em Saul e dizer, agora eu sou o rei e tu sai do trono que agora eu vou mandar. Não. Ele ficou esperando o tempo dele chegar, porque a Bíblia diz o quê? Que tudo tem um tempo determinado. E no tempo determinado, Saul morreu e Davi, ele assumiu o trono, a qual o Senhor prometeu, a qual o Senhor ungiu ele como rei através das mãos de Samuel. Então, em nossa vida não é diferente.